Bem-vindo a mais um programa Cuidar e Guardar. Para si que me ouve através dos 91.2 da Rádio RCS, saiba que agora também pode assistir em direto e ao vivo através do canal da Hope Channel Portugal em hopetv.pt. Quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao pastor Daniel Vicente. Mais uma vez, bem-vindo. E muito obrigado pelo teu convite de estar sempre aqui a falar com os nossos ouvintes nesta rúbrica Cuidar e Guardar. Nós, num programa anterior, falámos sobre os relacionamentos. Também não é a primeira vez que falamos sobre isso. Aproveito desde já também para dizer aos nossos ouvintes que todos os outros programas estão disponíveis para serem ouvidos e até fazer um download em podcast no Rádio da RCS, em radiorcs.pt, e também estão disponíveis para serem vistos na Hope Channel Portugal em hopetv.pt. Estava então eu a dizer que já no último programa falámos precisamente sobre os relacionamentos, e nesse programa tínhamos mencionado precisamente a importância do relacionamento com Deus, aliás, uma importância vital para relacionamentos de qualidade. Para qualquer tipo de relacionamento. Portanto, hoje tínhamos prometido falar precisamente sobre esse relacionamento supremo que é com o nosso próprio Deus. Exato. Talvez até fosse importante termos começado por este relacionamento e depois com os outros relacionamentos, mas creio que ao vermos a importância de nos relacionarmos uns com os outros enquanto seres humanos para uma melhor qualidade de vida e para sobretudo uma melhor qualidade de vida cristã, agora falarmos sobre o nosso relacionamento com Deus e a importância que o nosso relacionamento com Deus tem em relação ao relacionamento dos outros, também não deixa de ser importante e, portanto, ter o seu cabimento. Se, por um lado, o nosso relacionamento uns com os outros precisa de tempo, é evidente que o nosso relacionamento com Deus também precisa de tempo. Mas não precisa só de tempo, e já poderemos falar disso com mais detalhe, a questão do tempo. Precisa, sobretudo, de aprendermos a ouvir. Tal como era importante ouvir no relacionamento com as outras pessoas, é isso que aprendemos também do próprio Deus. Porque, como nos diz a carta aos Romanos no capítulo 10, versículo 17, diz que de sorte, ou seja, assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Deus comunica-se connosco através da sua palavra, é um dos meios que Deus serve para se relacionar connosco, não é o único, mas Deus serve-se da sua palavra, da Bíblia, para falar connosco, que é importante que nós ouçamos com atenção aquilo que Ele tem para nos dizer, porque isso vai aumentar a nossa fé, ou seja, a nossa confiança naquilo que Ele nos diz. Quanto mais ouvirmos o que Ele tem para nos dizer, quanto mais prestarmos atenção, mais efetivamente nós nos compenetraremos da confiança que devemos ter em Deus e naquilo que Ele tem para nos dizer. Mas é verdade que quando falamos em relacionamentos numa escala horizontal, ou seja, entre seres humanos, mencionámos também a importância de os cuidar, ou seja, de ter uma parte ativa em cuidarmos desses mesmos relacionamentos. Sim. O pastor está a dizer que também no nosso relacionamento com Deus, nós sabemos que Ele depende de Deus, é Deus quem tem primeira iniciativa de se encontrar connosco, e vamos ver isso provavelmente precisamente na altura em que olharmos para quando esse relacionamento foi quebrado, não é? Mas sabemos que é Deus que toma o primeiro passo, mas nós, seres humanos, nessa busca, nessa procura de um relacionamento com Deus, também devemos conscientemente ter tempo, dedicar tempo, marcar em agenda e procurar cuidar desse tempo de intimidade com Deus. Exatamente, porque se não tomares tempo para ouvir, vai acontecer exatamente o mesmo que acontece frequentemente com maus relacionamentos por falta de comunicação. Se tu não tens tempo para ouvir um amigo, o teu cônjuge, se tu não tens tempo para ouvir os teus filhos, o relacionamento vai ficando cada vez mais complicado, ou pelo menos vai ter menos qualidade. Da mesma maneira com Deus, se nós não tomamos tempo para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer através da sua palavra, lendo a sua palavra, tomando o tempo para ler com atenção a sua palavra e aquilo que Ele nos está a transmitir através dela, é evidente que a ideia que nós vamos fazer de Deus vai ser, de certa forma, distorcida por essa falta de tempo e por essa falta de perceber
quem realmente Deus é e como Ele se apresenta na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E se, por um lado, é Deus que toma essa iniciativa, Deus até toma a iniciativa de nos chamar no sentido de nós também comunicarmos com Ele. No mesmo capítulo 10, e portanto uns versos antes, no versículo 13 de Romanos, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, o facto de nós falarmos com Deus, o facto de nós ouvirmos Deus, é muito mais importante do que simplesmente uma relação. Tem a ver com a salvação, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer por nós e que Ele já fez, mas que deseja que nós compreendamos. Ele já fez ao morrer na cruz, na pessoa de Jesus Cristo, mas que Ele deseja que nós compreendamos profundamente o que isso significa e o que nós precisamos de fazer para que essa relação continue. Ele já fez o que tinha a fazer, já tomou a iniciativa, deu-nos as ferramentas, agora a nós de usarmos essas ferramentas, seja comunicando com Ele, seja ouvindo aquilo que Ele tem para nos dizer. É verdade que nós sabemos, qualquer cristão sabe que a oração é um meio de excelência de comunicar com Deus. Eu até podia acrescentar aqui as duas vertentes mesmo na oração, não só falarmos com Deus, mas também aí termos a oportunidade de ouvir o que Deus tem para nos dizer. Porque quando falamos com Deus, muitas vezes o Espírito Santo serve-se dessa comunicação para nos revelar alguma coisa que nós não nos tínhamos apercebido. Se lhe dermos tempo para ouvir, não é? Se Exato. Na nossa oração dermos tempo para ouvir, não é? O que Deus tem para nos dizer. Mas às vezes ouvimos aquilo que nós dizemos, até aquilo que nós dizemos a Deus, muitas vezes é uma forma de nós ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer. Ele cria impressões também dentro de nós. Exatamente, porque eu quando dou-te aqui um exemplo, quando eu me dirijo a Deus e digo: ó Senhor, estou muito aflito e estou preocupado com esta situação assim. Muitas vezes, eu só naquele momento, quando eu digo isto a Deus, é que eu me apercebo da importância que aquilo está a ter para mim. E Deus está, através do seu Espírito, através daquilo que eu estou a dizer, transformando os meus em gemidos que de certa forma são inexprimíveis e que estão dentro de mim, o que é que aquele assunto está a produzir na minha própria vida. E, portanto, aquilo que Deus me quer dizer, no fundo, naquele mesmo momento em que eu lhe exponho qual é o meu problema e me apercebo da dimensão que o problema tem, Deus também me está a dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para cuidar desse teu problema. E isso é uma forma também de Deus comunicar connosco, que da relação se tornar mais efetiva e mais consistente. Muito bem, mesmo no Éden, nós tínhamos a comunicação perfeita entre Deus e o ser humano, nomeadamente Adão e Eva. Mas através do pecado de Adão e Eva, essa comunicação foi quebrada. De alguma forma. É verdade que ela foi restabelecida por Deus logo a seguir, graças a Deus, não sendo a mesma coisa. Mas nós hoje também, por momentos e por espaços, infelizmente, também aqui e acolá vamos quebrando essa ligação, não é? O relacionamento foi quebrado naquele primeiro momento por parte do homem, não por parte de Deus. Claro, com certeza. Quando nós vemos em Gênesis 3, diz-nos claramente que Deus veio ter com o homem e disse: onde estás? Onde estás? Porque Deus estava Deus sabia exatamente onde é que Adão estava. Portanto, Deus restabelece essa ligação, mas é Adão que diz: ouvi-te e escondi-me porque estava nu. Então, mas quem é que disse que tu estavas nu? Portanto, Deus toma a iniciativa de restabelecer e sobretudo, de não ficar simplesmente com a informação de Adão, de certa forma, de fazer aquilo que falámos num outro programa sobre os relacionamentos, a escuta ativa, que é quando nós estamos a ouvir o outro, de lhe darmos indicações de que percebemos aquilo que ele nos está a dizer, ou que pelo menos ouvimos o que ele nos disse. E portanto, naquele momento, Deus vai voltar-se para Adão e diz: então, mas quem é que te disse que estavas nu? Portanto, mostra claramente que no seu relacionamento está disposto a continuar o diálogo, não quer quebrar esse relacionamento e motiva esse diálogo pegando em alguma coisa que Adão disse.
quem é que disse que tu estavas nu? Levando Adão disse até que a estava refletir nu, na sua própria condição, mais uma exatamente, vez, não é? aquilo um pouco o que falávamos há pouco, fazendo com que aquilo que Adão disse o levasse à reflexão sobre o que tinha acontecido. Portanto, esse restabelecimento da relação foi sempre e é sempre por parte de Deus. Hoje, como tu dizias, acontece a mesma coisa connosco. Somos nós sempre que cortamos a relação com Deus. Nunca é Deus que corta a relação connosco. Cuidado com aquilo que dizemos às vezes, que Deus castiga, que Deus retira a sua bênção. É verdade que muitas vezes Deus não pode estender a bênção que está mediante uma condição. Deus não me pode dar uma bênção que eu próprio me privei dela. Claro. Não é que Deus não queira dar a bênção, mas Deus não traz a maldição. Que esse é outro erro que às vezes está presente. É que no relacionamento, quando quebra o relacionamento com Deus, que Deus amaldiçoa. Não, Deus não amaldiçoa ninguém. Deus é Deus. Se há alguém que amaldiçoa, sabemos quem é, o inimigo. Eu deixo de estar sob a proteção de Deus. Deixo de estar sensível à proteção de Deus e, ao mesmo tempo, limitado na bênção que Deus tinha para me dar, porque essa bênção é sob condição de obediência, sob condição de aceitação. Deus não força o fazer parte do meu relacionamento. Deus quer ser meu amigo, mas não me força a que eu seja amigo dele. Deus dá-me a liberdade de escolha. É um relacionamento democrático, poderíamos nós dizer. Portanto, é um relacionamento em que Deus respeita a minha liberdade de querer ou não esse relacionamento. Deus não me impõe esse relacionamento. Portanto, quando eu quebro esse relacionamento hoje, eu fico na mesma condição que Adão. Mas Deus vem ao meu encontro. Deus vem dizer assim, então, mas porquê é que tu estás zangado comigo? Ou porquê é que tu ages dessa forma? Ou porquê é que tu achas que isso é mais importante do que a minha presença na tua vida? E muitas vezes diz-nos isso através de amigos, e o Espírito Santo serve-se de amigos para nos dizer isso, outras vezes serve-se da sua própria palavra para nos dizer isso, e é através do estudo da palavra que nós acabamos por receber o feedback de Deus, ou melhor dizendo, aquilo que Deus tem para nos dizer, mas às vezes nós não vamos lá nem pela palavra, porque nem sequer abrimos a palavra, não vamos lá porque nem sequer ouvimos os amigos, e depois Deus fala-nos através de uma flor, fala-nos através do canto de um pássaro. Deus fala-nos através de uma melodia. Do que tiver que ser, não é? Do que tiver que ser. Nem que seja uma mula. Nem que seja uma mula. Temos exemplos na Bíblia em que é através de uma mula que Deus vai efetivamente falar, não é? Deus vai usar todos os meios que Ele tem ao seu alcance para chegar até nós. Vai despertar a nossa consciência. Agora, quando nós sistematicamente vamos pondo obstáculos a essa comunicação, nós podemos tornar-nos surdos. Não que Deus não fale, mas porque nós estamos insensíveis à voz de Deus. Estamos insensíveis a essa voz. Estamos insensíveis à sua vontade de se relacionar connosco. Eu se calhar propunha, porque nós conhecemos muitos exemplos na palavra de Deus, de como o relacionamento com Deus, ou falta dele, afetou não só a nossa vida pessoal, mas depois o nosso relacionamento com outros. Se calhar, se o pastor permitir, podíamos falar de alguns exemplos na Bíblia que ajudam a refletir aquilo que nós estamos a falar aqui hoje. Nós temos, por exemplo, temos o caso de Balaão, que acabaste de falar, portanto, em que ele se deixou durante muito tempo de efetivamente estar sensível à voz de Deus, começou a envolver-se com certeza com outras práticas do reino onde ele se encontrava, portanto que era um reino pagão. Essas práticas possivelmente tornaram-no mais insensível à voz de Deus e depois, quer dizer, acaba por uma mula, portanto, tornar-se essa mula o instrumento que Deus usou para lhe falar, porque a mula, portanto, para quem não conhece a história, ele, portanto, queria ir num sentido inverso daquele que Deus tinha para ele, montado na sua cavalgadura, portanto, na sua mula, e a mula viu um anjo de Deus
que queria impedi-lo de fazer essa caminhada. E quando a mula vê o anjo, pois senta-se e não quer caminhar, e ele começa a bater na mula e Deus põe a mula a falar, não é? Ou seja, Deus fala através da mula e diz-me: porque é que tu me bates, porque é que tu me estás a bater? E, portanto, para que ele perceba que está a ser incoerente quando a mula está a salvaguardar a sua própria vida, porque... Aliás, os interesses de Balaão, os próprios interesses de Balaão. Os próprios interesses de Balaão. Portanto, esse é um exemplo. Temos o exemplo de Judas, que é um exemplo extremo, não é? Em que Jesus diz-lhe: o que tens a fazer fala depressa. Eu gostava que pudéssemos ter uma leitura muito cuidada daquilo que Jesus diz naquele momento a Judas, porque às vezes olhamos para aquilo, era para que ele o fosse entregar. Não, o que nós temos a fazer é aquilo que é a vontade de Deus. Não acredito que Jesus estivesse a dizer a Judas que ele fosse fazer uma coisa que era contrária à vontade de Deus. Não era da vontade de Deus que alguém o tivesse de trair. Deus sabia que Jesus ia ser traído. Menciona-o na sua palavra, mas não era da vontade de Deus que fosse Judas a trair Jesus. O que tens a fazer, falo depressa, no sentido de te arrependeres, no sentido de não continuares nesse teu caminho, de aceitares aquilo que eu te tenho a dizer. O que é que Judas fez? Saiu, continuou no seu caminho, e qual foi o resultado? Acabou por se suicidar. Portanto, temos aqui um exemplo extremo daquilo que pode acontecer quando nós quebramos a relação com Deus, quando nós não ouvimos aquilo que Deus tem para nos dizer e acabamos, na nossa liberdade, por tomar a pior escolha. Sendo que o contrário também é verdade, ou seja, quando o nosso relacionamento com Deus é saudável, é bom, ele também vai favorecer o contacto e a comunicação entre Deus e aqueles que estão à nossa volta. O exemplo máximo disso é o próprio Jesus, porque a sua intimidade com Deus fez com que o nosso relacionamento também com Jesus nos aproximássemos do próprio Deus, não é? Nós vamos ter aqui novamente um programa, sobretudo para os nossos amigos que nos acompanham no uptv.pt. Eles vão ter também um programa que nós já desenvolvendo de outra forma em relação à oração. Mas não há dúvida que isso aconteceu precisamente com uma situação de oração. Os discípulos viram a comunicação que Jesus tinha com o Pai e o que é que eles perguntaram a Jesus? Senhor, ensina-nos a orar, ou seja, ensina-nos a comunicar com Deus, ajuda-nos a ter um relacionamento com Deus como tu tens, porque tu quando vens desse relacionamento com o Pai, é tão extraordinário aquilo que acontece contigo. Tu já és uma pessoa extraordinária, mas quando vens desse relacionamento com Deus, nós sentimos-nos bem ao pé de ti. E Jesus nunca escondeu que aquilo que ele era derivava precisamente dessa relação com Deus. Relação. Ele chegou a dizer: porque é que me chamam de bom se bom são um que é Deus? Ou seja, os discípulos eventualmente queriam e reconheciam que precisavam também eles mesmos desse relacionamento com o próprio Deus. Efetivamente, e não era um relacionamento que eles vissem só em Jesus. Jesus é o exemplo máximo, mas diz-nos que eles pediram que Jesus os ensinasse a orar como João ensinou aos seus discípulos. Ou seja, já tinham outros exemplos daquilo que era o relacionamento com Deus e que tinha sido positivo. E a tal ponto positivo que quando João foi, portanto, decapitado, houve discípulos que continuaram o seu percurso, não se deixaram desfalecer e foram ter com Jesus e continuaram o seu percurso com Jesus. Portanto, esse relacionamento com Deus, essa forma de João orar e esse relacionamento que João ensinou aos seus discípulos, e agora Jesus, portanto, é convidado pelos seus próprios discípulos a ensinar esse tipo de relação, ajudou a ultrapassar os problemas e as dificuldades que eles teriam que enfrentar e que os discípulos de João enfrentaram quando o seu mestre foi decapitado. Da mesma forma, é esse relacionamento com Deus, esse relacionamento que nós aprendemos de Jesus, de estar com o Pai, de tomar tempo como Jesus tomava para falar com Deus, não atuava em nenhum momento sem primeiro falar com Deus, não iniciou o seu ministério sem passar tempo, 40 dias no deserto,
falando com Deus. Eu acredito que aqueles 40 dias não foram contados a ver se eram 40 dias. Não, aquilo que Deus tinha para transmitir a Jesus, aquilo que Jesus tinha a transmitir ao Pai foi tão bom, foi tão positivo. Eu acho que foi isso que fez com que Jesus ficasse ali 40 dias a falar com o Pai, a ouvir o que o Pai lhe tinha para dizer acerca do seu ministério. Ele não iniciou o seu ministério sem passar por uma profunda relação com Deus. E isso é alguma coisa que nós precisamos também. Passar tempo com Deus. Tempo não só de qualidade, mas tempo efetivo com Deus, para que Ele se revele a cada um de nós. Para que nós aprendamos a saber quem Ele é. Como é que Ele quer, ou melhor dizendo, o que é que Ele quer de cada um de nós e porque é que Ele quer isso de cada um de nós, porque Deus não fica por nos dizer só, olha, tu deves fazer desta maneira, ou é melhor fazeres desta ou daquela maneira. Não, Ele diz-nos o porquê das coisas. Ele fala-nos no sentido de nos ajudar a compreender porque é que Ele quer as coisas. Ele não se fica simplesmente por dizer que quer isto ou quer aquilo. Portanto, Ele quer um relacionamento que seja compreendido, que seja aceito pela compreensão de que isso é importante para a nossa vida e para o nosso relacionamento com os outros. Porque os outros depois vão ver que nós tivemos uma boa relação com Deus e isso vai se refletir depois na maneira como nós enfrentamos os problemas junto dos outros, como nós ajudamos os outros, como nós interagimos com os outros. Tudo isso vai efetivamente refletir-se também nos outros relacionamentos, como dizias. É verdade que Jesus teve esses 40 dias no início do seu ministério, mas mostra que não foram suficientes, porque ele depois, ao longo de todo o seu ministério, precisou de continuar a ter esses momentos de intimidade com o Pai. Significa que cada um de nós deve procurar diariamente, constantemente, ter esses momentos de intimidade com Deus. Muitas vezes pensamos que se vamos à igreja uma vez por semana, enfim, ficamos com a nossa consciência tranquila, mas como é que nós bebemos de tanta coisa ao longo da semana, de tanta informação, muita dela completamente contrária à vontade de Deus, e depois apenas uma vez por semana, eu já estou a dizer, na melhor das hipóteses muitas vezes, aí sim vamos beber da vontade de Deus. Isto de relacionamento, de intimidade com Deus, é uma coisa para ser constante, não é uma coisa para ser esporádica. Não pode ser esporádico. Da mesma forma que uma relação não se cimenta quando estamos muito tempo sem ter esse relacionamento. Imaginemos um casamento em que só se vê uma vez por semana, não é? Não funciona. E mesmo quando esse relacionamento é diário, e quando eu falo diário é, por exemplo, tomar tempo, como já falámos aqui, para estarmos com Deus. Temos o exemplo de Daniel, no seu próprio livro, no livro que leva o seu nome, de Daniel, do profeta Daniel, em que orava 3 vezes ao dia, e que clamava, como vemos no capítulo 9, que ele diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos, age sem tardar por amor de Ti, ó meu Deus, porque a Tua cidade e o Teu povo são chamados pelo Teu nome. Portanto, não é que Deus não o atendesse, é porque ele estava tão habituado a que Deus lhe respondesse às suas orações, que ele, quando não percebeu nesse relacionamento com Deus, porque é que Deus tinha dado uma profecia que ele percebeu que era para muito tempo e que ele entendeu de maneira errada. Essa profecia pensou que tinha a ver com o tempo que eles iam passar na Babilónia e portanto, ele achou que aquilo era terrível. Quer dizer, ficar uma profecia que vai chegar até ao fim dos tempos, quer dizer, vamos estar assim tantos anos, milhares de anos, ainda por cima, ainda aqui, para além dos 70 anos que tu tinhas dito que íamos passar, portámos-nos assim tão mal. Ó Senhor, por favor, atende. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, por favor. Mas porque essa ele fazia é a luta, isso. É a luta Era de Jacó, não é? É a luta de Jacó e é a luta que todos nós devemos ter. Mas ele fazia isto regularmente. Por isto tem essa intimidade para falar assim com Deus. Falava 3 vezes ao dia. Mas era só nesses 3 momentos especiais que Daniel falava com Deus. Eu não me acredito. Eu acredito que ao longo de todo o dia Daniel ia falando com Deus.
Mas esses momentos eram essenciais para que depois, no restante tempo, ele se mantivesse ligado ao Pai, não é? Evidentemente, e percebesse essa necessidade de clarividência, de orientação, de guia por parte de Deus em relação às suas tarefas, em relação à responsabilidade que ele tinha como conselheiro do rei, não é? E isso fez com que Daniel fosse um estadista que esteve não só presente em Babilónia, mas depois em Medo-Persa. Portanto, o que mostra que ele era reconhecido, e lá está o relacionamento depois com os outros, como dizíamos há pouco, vai refletir aquilo que é o nosso relacionamento com Deus, que era precisamente o que acontecia com Daniel. Muito bem, estamos mesmo a chegar ao final do nosso programa de hoje. Apenas deixar as últimas palavras de incentivo a quem nos está a ouvir e também àqueles que nos estão a ver. Eu lembro-me as palavras já não tenho a certeza se foi de Gandhi, se foi de Martinho Lutero, mas acho que foi de Martinho Lutero, em que ele dizia que quando estava mais ocupado, ou seja, ele passava tempo com Deus, mas quando tinha o dia muito ocupado, então ele ainda passava mais tempo com Deus. Era Martinho Lutero, não é? E, portanto, no nosso dia, o que é que significa isso de ter tempo de qualidade com Deus? Significa tomar os primeiros momentos do dia para Deus. Eu convido aqueles que nos estão a escutar neste momento e aqueles que nos estão a ver também a tomarem os primeiros momentos do seu dia para estarem com Deus. Ou seja, assim que despertam, agradecer a Deus pela noite de repouso que nos deu, tomar consciência, porque lá está, esse relacionamento com Deus faz-nos ser conscientes de que estamos vivos é pela graça de Deus e os desafios que temos a enfrentar durante esse dia serão ultrapassados com a graça de Deus. Nós temos no segundo livro de Crónicas, no capítulo 7, um verso extraordinário que é o verso 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Estamos num tempo em que precisamos mais do que nunca de nos humilharmos diante de Deus. Percebemos quem é Deus e quem somos nós. No fundo é isto que essa relação estabelece. Quem é Deus e quem somos nós. Ele, o Criador, nós as criaturas. Mas repara que Deus não se põe distante da sua criatura. Deus põe-se próximo da sua criatura, dando-lhe a possibilidade de se chamar até pelo seu nome, como aqui diz. Mas há que sentirmos a humildade de reconhecermos que precisamos de nos converter. Precisamos de tomar tempo para que esta relação perdida no Éden, perdida às vezes ao longo da nossa vida, vá sendo restabelecida diariamente e ao longo do dia e semanalmente com Deus, para que Deus seja Deus na nossa vida e para que essa relação com Deus possa ajudar-nos em todos os aspectos da nossa vida, dando-lhe qualidade, dando-lhe objetivo, dando-lhe efetivamente aquilo que nós mais precisamos, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu até digo mais, para além desses momentos a sós com Deus, também como família, não é? Aqueles que têm o privilégio de ter uma família, procurar, para além desses, não é? Em substituição de, procurar como família também ter ajudando os nossos a terem essa mesma relação com Deus. Muito bem, chegamos ao final de mais um Cuidar e Guardar. Para si que me está a ouvir na Rádio RCS, saiba que os programas estarão disponíveis em podcast no nosso site da RCS, em radiorcs.pt, no separador programas e depois, neste caso, junto do Cuidar e Guardar. Não só este programa, mas todos os outros. Tem também disponível online no site da Web Channel Portugal, em optv.pt. Quanto a si que está desse lado, obrigado pela preferência. Assim, pastor, muito obrigado e até ao próximo programa.